Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 24, versículos 15 a 22. O ponto que nós estamos vendo agora é a tribulação. E nós vamos ver que Jesus aqui, ele inicia a tribulação logo após o anticristo entrar no templo e colocar a abominação da desolação, que provavelmente será uma estátua de si mesmo, tá? Então começa assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Veja bem, ele está aqui falando para o povo judeu, e ele está se dirigindo a eles. Ele está dizendo: olha, quando vocês virem o anticristo no templo, vocês que estão em Jerusalém, fujam, não voltem para casa para fazer as malas, fujam, porque vai dar início à grande tribulação. Vai dar início à grande tribulação através de uma grande perseguição aos judeus. Então ele está alertando a geração de judeus que presenciar este evento, ou seja, um evento onde o templo estará reconstruído, um evento onde o anticristo estará governando e onde ele terá rompido com a aliança que ele havia feito e entrado no templo, se declarando Deus. Jesus diz: quando isso acontecer, a geração que estiver viva terá que abandonar Jerusalém. Ele alerta, ele avisa: fujam, porque quem ficar vai sofrer. E será um tempo terrível, tão terrível que ele disse que se o Senhor não abreviasse, nenhum judeu sobreviveria. Até aqui ele está falando com o povo judeu, os escolhidos. Sempre que ele usa eleitos e escolhidos, principalmente Jesus, ele está falando do povo judeu, né? Mais tarde Paulo utiliza isso também para falar da igreja, nos chamando também de santos. Mas Jesus, lembra que ele disse: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. É depois da sua morte e ressurreição que ele se torna não apenas Messias, mas também Cristo para todos os povos, né? Então, inicialmente, ele no seu ministério terreno, ele até disse para os discípulos: olha, quando vocês saírem para evangelizar, só evangelizam as ovelhas perdidas de Israel, não vão para os gentios. Então, nós sabemos que isso que ele está falando aqui, até porque ele se refere a Daniel, e Daniel, na sua profecia, se refere a Israel. Tudo que ele está falando aqui é para o povo de Deus, o povo judeu. Ele está alertando, né, que a tribulação começou. Quando este evento específico do anticristo entrar no templo reconstruído, se declarar Deus e levantar este ídolo, esta imagem, então vocês sabem, começou. As escrituras ensinam que a segunda vinda de Jesus será precedida por um período de tribulação sem precedente na história da humanidade e que envolverá toda a terra. Durará 7 anos e incluirá distúrbios físicos, guerras, crises econômicas, declínio moral, apostasia religiosa, perplexidade e pânico geral das nações. A segunda metade desses 7 anos de tribulação será a pior. Praticamente todo o livro de Apocalipse trata destes últimos 3 anos e meio. Quando
vocês lerem Apocalipse, se vocês não tiverem isso em mente, que tirando alguns trechos de Apocalipse, a maior parte das profecias ali estão falando dos últimos 3 anos e meio. E mais de uma vez isso é mencionado no próprio livro de Apocalipse. Jesus chama estes últimos 3 anos e meio de grande tribulação. Então, os estudiosos, né, da escatologia costumam chamar os 7 anos de tribulação e os últimos 3 anos e meio de grande tribulação, porque esta é a parte mais violenta, né, do reinado do anticristo. Os profetas Jeremias e Daniel chamam este período, esses últimos 3 anos e meio, de tempo de angústia. Apocalipse 7, versículos 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondeu-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram com o sangue do Cordeiro. Daniel, capítulo 12, versículos 1 e 2. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, para lutar com Satanás e seus anjos, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. É importante esse texto que eu estou lendo agora, porque ele menciona Miguel. Ele vai aparecer de novo lá em Apocalipse, quando ele se levanta para lutar contra Satanás e seus anjos. Então eu acredito que Daniel está se referindo ao mesmo evento. Isso coloca a expulsão de Satanás e seus anjos do céu exatamente no meio da tribulação, nos últimos 3 anos e meio. Porque alguns dizem: mas Satanás tem acesso ao trono de Deus? Sim. Lembra Jó? Ele chega e pede permissão a Deus para judiar de Jó. Vocês lembram o sumo sacerdote Josué, que volta com Zorobabel? Lá em Zacarias, Satanás está perante Deus acusando o sumo sacerdote Josué. E é quando um anjo diz: o Senhor te repreenda. E era Satanás que estava lá. E se nós formos para Apocalipse, diz que quando Satanás é expulso, diz assim: aquele que acusava os santos dia e noite, mas eles o venceram, né, pelo sangue do Cordeiro, pelo seu testemunho e porque não temeram a morte. Então, veja bem, nós pensamos que Satanás não tem acesso ao trono, não tem acesso a Deus. Não é verdade. E a prova é que Miguel vai, no meio da tribulação, vai expulsá-lo, ele vai perder este acesso. E por isso que ele, lançado na terra com grande ira, então perseguirá os judeus e perseguirá a igreja, porque ele não tem mais este acesso. Agora o seu movimento está restrito à terra. Eu acredito que ele será lançado não apenas dos céus, mas ele será lançado do segundo céu, onde ele tem o seu domínio atualmente. A Bíblia fala no primeiro céu, no segundo e no terceiro céu. Paulo disse que ele foi arrebatado até o terceiro céu, onde é o paraíso, onde está o trono de Deus, significando que tem um segundo céu e um primeiro céu. O primeiro céu, nós sabemos, é o céu acima das nossas cabeças, onde estão as estrelas, onde está a lua e o sol. Mas a Bíblia diz que nós estamos contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Onde ficam essas regiões celestiais? Certamente é este segundo céu, que é onde então o inimigo,
A partir daí ele age sobre a terra, e a partir dali ele age sobre o céu. Mas vai chegar a hora que ele não terá mais acesso ao céu, e apenas à terra. E daí que as coisas realmente começam a ficar complicadas para os homens. Na grande tribulação haverá 2 ondas de morte muito severas. Eu estou falando agora dos 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio. A primeira onda matará 1/4 da população da terra. Agora, vamos pensar juntos. Nós já somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo hoje. Daqui a pouquinho a gente chega a 8 bilhões. Então vamos imaginar uma população de 8 bilhões. 1/4 de 8 bilhões é 2 bilhões. Então nós estamos falando que num período de 3 anos e meio, nós teremos uma perda de vida humana que somará a 2 bilhões de mortos. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno, ou melhor traduzido, o Hades, o estava seguindo. E foi-lhes dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com mortandade, e por meio das feras da terra. Aqui está falando de guerra. São cavaleiros que representam guerra. Então, o que nós estamos aprendendo neste trecho das Escrituras aqui, é que o início dos últimos 3 anos e meio será um tempo de guerra. Uma guerra tão violenta, liderada pelo Anticristo, que de saída nós teremos em pouco tempo 2 bilhões de mortes. É 1/4 da população mundial, entre soldados e civis. Mas não termina aí. A segunda onda, essa é a primeira onda. A segunda onda matará 1/3 da população que restou. Então, veja bem, já morreram 2 bilhões. Então agora nós temos uma população mundial de 6 bilhões. 1/3 destes 6 bilhões será morto nessa segunda onda. Agora, 1/3 de 6 bilhões, 2 bilhões. Portanto, nós podemos concluir que dentro desses 3 anos e meio, metade da população do mundo será dizimada. Se a população do mundo for 8 bilhões, 4 bilhões irá morrer nesse período de 3 anos e meio. Apocalipse 9:15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Isto está em Apocalipse 9. Em Apocalipse 6 é 1/4 da população. Em Apocalipse 9 é 1/3 da população. Então se soma a primeira onda, 2 bilhões. A segunda onda, mais 2 bilhões. Então nós teremos no final da grande tribulação a população mundial reduzida pela metade. Provavelmente, aqui é suposição, provavelmente esta primeira onda é uma guerra mundial liderada por Satanás. Provavelmente essa segunda onda será uma guerra nuclear causada entre o Oriente e o Ocidente, quando as nações asiáticas, como nós vamos ver, irão se levantar, se revoltar, como acontecia no Antigo Testamento, né? Uma nação deixa de pagar tributo a um imperador, né? E ao deixar de pagar tributo, então eles entram em guerra. Provavelmente é isso que vai acontecer. O
o Oriente vai deixar de pagar tributo ao anticristo. E diz que o Eufrates será seco e um exército enorme irá passar para o lado de cá. Então, eu acredito que essa segunda onda vai acontecer nesta segunda guerra mundial. A primeira, liderada pelo anticristo, para dominar toda a terra, e a segunda, para ele subjugar as nações que estão se revoltando contra o seu domínio. No final, nós teremos metade da população mundial dizimada. Então, as duas ondas totalizam 50% da população mundial, 4 bilhões de pessoas para uma população de 8 bilhões. Isto ocorrerá num espaço de 3 anos e meio. Há 4 causas para a tribulação. Isso é muito importante. Por que a tribulação? Agora eu estou falando dos 7 anos, tá? Por que Deus está permitindo a tribulação? Por que Ele está permitindo esse período, único na história da humanidade, que irá culminar com a volta de Jesus? Tem a ver com a maturação de todas as coisas. Tem a ver com a plenitude de todas as coisas. Então, primeiramente, a tribulação ela é necessária para que a fúria de Satanás possa atingir a sua plenitude, possa atingir a sua totalidade. Apocalipse 12:12. Por isto, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu quero que vocês imaginem assim comigo. Hoje na terra, nós temos demônios agindo na vida dos homens. Concordam? Tanto é que Jesus nos ensina a expulsar demônios, e Ele mesmo expulsou demônios. Hoje nós temos no segundo céu principados e potestades, que Paulo nos fala em Efésios 6, os espíritos que atuam nas regiões celestiais. Então nós temos esses principados e potestades que não agem diretamente sobre os homens. São tão poderosos esses anjos, eles agem sobre nações, sobre regiões, são movimentos muito grandes, tanto é que nós não encontramos na Bíblia nunca, exceto talvez com Eliseu no monte Carmelo, quando ele se levanta contra Baal e os seus profetas. Eu acredito que é o único lugar na Bíblia onde nós temos um profeta confrontando um principado. Nunca Jesus confrontou o principado. Nunca. Daniel, quando ele orou a Deus, e veio o anjo Gabriel. Em resposta à sua oração, ele encontrou resistência no segundo céu. Ele teve que pedir ajuda para Miguel, porque o príncipe da Pérsia o resistiu 21 dias. E ele disse que quando eu for, o príncipe da Grécia eu vou ter que enfrentar. Quando Daniel foi visitado por Gabriel naquela ocasião, era o Império Persa que governava o mundo. E o principado que governava o mundo naquela ocasião era o principado que estava sobre a Pérsia. E ele era tão poderoso que o anjo Gabriel não conseguiu romper as fileiras dele. Ele teve que pedir ajuda para Miguel. E sabendo que haveria uma troca da guarda, porque Alexandre o Grande em breve iria conquistar toda a Pérsia, e ele disse que agora, quando eu for voltar, eu não apenas vou ter que enfrentar os reis da Pérsia, eu vou ter que enfrentar o príncipe da Grécia. Ou seja, a troca da guarda já estava acontecendo, os principados já estavam trocando. E ele disse, e eu só tenho Miguel comigo. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que nós temos os demônios aqui na terra,
Nós temos principados e potestades nas regiões celestiais, governando nações e regiões. E nós temos alguns demônios que a Bíblia nos conta, Pedro nos conta, né, demônios que estão aprisionados por causa dos pecados que eles cometeram, porque eles deixaram o seu estado natural. Então nós temos anjos nas regiões celestiais, nós temos demônios na terra, e nós temos anjos aprisionados no abismo. Lá em Apocalipse tem um trecho que diz assim, que o Abaddon irá abrir a porta do abismo, e que esses demônios que estão aprisionados serão soltos, e serão como gafanhotos, e ferirão os homens. Vocês estão lembrados? Agora pensem comigo, quando Satanás é expulso do céu, ele, principados e potestades, colocados na terra. Agora, além de demônios, que nós estamos acostumados a lidar e expulsar, agora nós temos Satanás, principados e potestades caminhando na terra. E depois, aqueles que estão presos no abismo, também serão soltos. Então, a população demoníaca sobre a terra irá triplicar. E não teremos apenas demônios, nós agora teremos principados e potestades, e aqueles anjos terríveis, de tão terríveis que estão aprisionados, soltos sobre a terra. Não é de se admirar que metade da população humana será morta. Então, a plenitude da fúria de Satanás, a tribulação é necessária, porque Deus vai permitir que Satanás revele, manifeste e utilize de tudo que ele tem a seu dispor. Entendeu? É a maturação da maldade, é a maturação do poder de Satanás, né? Onde ele terá liberdade irrestrita de usar todo o seu arsenal contra a humanidade. Segundo, a plenitude ou a maturação do pecado. Todas as restrições serão removidas para que o homem possa dar vazão às inclinações perversas e maléficas da sua carne. Apocalipse 14:17. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Há duas ceifas aqui. Tem uma que é a ceifa do trigo, tem outra que é a ceifa das uvas, que serão esmagadas. Então nós temos Jesus voltando para levar os seus no arrebatamento, mas também voltando para trazer juízo contra estas uvas que estão agora amadurecidas. Romanos capítulo 1, quando diz que Deus os entregou, né? Deus os entregou a todas as suas imaginações pervertidas e maléficas, porque não quiseram Deus, não reconheceram Ele como Deus, não o agradeceram como Deus, então Ele os entregou. Essa entrega que a gente lê em Romanos 1, ela é total no final dos tempos, e Deus simplesmente libera o homem para ele realizar todas as suas imaginações maléficas, entendeu? Então tudo que tu pode imaginar de maldade, se vocês acham que foi ruim antes do dilúvio, se vocês acham que foi ruim em Sodoma e Gomorra, imaginem algo ainda muito pior, onde não haverá mais freio para a maldade do homem, para ele fazer tudo que lhe dá na cabeça. Esta é a liberdade. É como alguém disse, a relatividade funciona assim: tu diz para mim que morte é errado, matar é errado, mas em tempo de guerra a gente mata em favor da pátria. Então, quando é que matar é errado?
é relativo. Então, o relativismo, entendeu? Vai entrar de tal maneira onde todos os valores cristãos, judaicos, serão questionados. E a gente já começa a ver isso acontecendo, né? E a própria vida vai ser questionada. Quando é que começa a vida, né? Qual é a justificativa para o aborto? É uma justificativa totalmente filosófica. Não tem base científica. Quando começa a vida? E nós então dizemos que ela começa no momento posterior, né, à fecundação, para poder matar bebês. Agora, imagina quando isso é irrestrito e o homem simplesmente, tudo que dá na sua cabeça, ele vai conseguir justificar tudo. Então é a plenitude do pecado. Assim como Deus vai deixar Satanás assim amadurecer em toda a sua ruindade, toda a sua maldade, ele vai deixar a humanidade amadurecer em toda a sua ruindade, em toda a sua maldade. Ele simplesmente vai soltar os freios e deixar correr. Terceiro, a plenitude das convulsões da natureza, né, em consequência da ação direta através da poluição e indireta através do pecado do homem sobre a natureza. Esta reagirá por meio de terríveis catástrofes que afetarão a atmosfera, os rios, os mares, a flora, a fauna, a agricultura e a temperatura da terra. Romanos capítulo 8, versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Agora eu pergunto para vocês, de que forma a terra geme e de que forma a terra suporta angústias? Vocês já viram a terra gemer? Já. Cada vez que há um terremoto, cada vez que um vulcão explode, né? Cada vez que há uma grande calamidade, nós estamos vendo a terra gemendo, angustiada pelo peso da corrupção, né? Então o homem está trazendo sobre si estas calamidades, indiretamente através do pecado e diretamente através da destruição, né, da natureza, a destruição do nosso planeta, né? A poluição, ela é real, e a camada de ozônio está sendo destruída, e nós estamos vendo um aumento da temperatura da Terra, o derretimento das geleiras, e os cientistas estão prevendo, né, coisas ainda piores acontecendo com a Terra. Então nós podemos ver também isso, a plenitude da destruição da Terra e a reação da natureza, né, por causa desta destruição. Então colocamos a fúria de Satanás com a liberação do pecado, tudo isso sobre a Terra, e a Terra reagindo, né, de uma forma como nunca reagiu antes. Então, quarto e último, a plenitude da ira de Deus. Então nós temos a terra reagindo à maldade do homem e à iniquidade de Satanás, e agora nós vamos ter Deus reagindo. Então, digamos assim, Deus diz, vai, faz, né, como tu quer, e daí ele disse, agora é minha vez. Então nós temos a plenitude da ira de Deus. São 21 calamidades específicas que virão sobre aqueles que se rebelaram contra Deus. São 7 selos, são 7 trombetas e são 7 taças da ira de Deus derramada, escutem bem, sobre o império do anticristo, sobre a iniquidade da humanidade e sobre o domínio de Satanás. Apocalipse 14, 6.
Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Ou seja, até o fim, Deus está dizendo: ainda vocês podem se arrepender. A marca da besta ainda não chegou, não falamos ainda não. Nós estamos ali naquele meio, entre os primeiros 3 anos e meio e os últimos 3 anos e meio. Nós estamos, eu acredito que é nos primeiros 3 anos e meio que tudo isso vai piorando. A plenitude da fúria de Satanás, a plenitude do pecado, a plenitude da convulsão da terra, tudo vai crescendo. Entramos nos últimos 3 anos e meio. Agora sim, a coisa desandou. E no final, então, Deus veio com toda a sua fúria, toda a sua ira, todo o seu juízo. Mas entre um e o outro, nós temos o Evangelho sendo pregado, o Evangelho sendo anunciado. O Senhor, até o último momento, dando ao homem a chance de se arrepender. Esse é o coração de Deus. O mundo está caindo aos pedaços, e Deus está dizendo assim: ó, te arrepende, te volta para mim. Eu acho tremendo este texto nas Escrituras, bem no meio, né, de tudo isso que está acontecendo, um anjo proclamando o Evangelho. Ou seja, haverá uma unção evangelística que será liberada sobre as nações, para que os homens se convertam. Até aí tudo bem? Apesar do aparente controle que o anticristo, o falso profeta e o dragão, que é Satanás, terão sobre a humanidade durante a grande tribulação, Deus tem seus próprios objetivos com este tempo. Agora vamos ver os principais objetivos. Como Deus vai usar a tribulação para o seu proveito. Primeiro, Ele vai usar a tribulação para purificar a igreja. Daniel 11:35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Estes sábios são os cristãos. Ele vai repetir isto no capítulo 12, versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Aleluia! Os sábios entenderão. O que está acontecendo? Os perversos cada vez mais pervertidos, mas os sábios entenderão o que está acontecendo. Então eles vão se purificar, então eles vão se santificar, porque eles sabem que Jesus está voltando. Nós sabemos que em Efésios 5:27 diz que Jesus veio para uma igreja sem mancha, sem ruga. Ele vem para uma noiva adornada. Em Apocalipse, quando fala dessa noiva, diz que ela está vestida de vestes brancas, que são a justiça dos santos. Então, quando Jesus voltar, Ele não vai encontrar esta igreja institucionalizada que a gente vê hoje, essa igreja materialista, consumidora, né, carnal, dividida. Mas se as coisas continuam do jeito que elas estão para nós, a igreja vai continuar assim. Mas no meio do fogo, o ouro é purificado, né? Então, no meio do fogo da aflição, nós vamos ver os verdadeiros cristãos, né, se levantarem e dizerem: nós estamos prontos a pagar o preço. Eles os venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa do seu testemunho e porque não temeram a morte. Por amor a Jesus. Então, Deus vai usar a tribulação para purificar a sua noiva. 2. Ele vai usar a tribulação para converter Israel.
Olha tudo que o Senhor tem feito por Israel até os dias de hoje. A existência da nação de Israel é um milagre. No entanto, Israel continua a resistir Jesus como Messias. Os mais ortodoxos entre eles, aqueles que estão orando perante o muro das lamentações dia e noite, se tu disser para eles que Jesus é o Messias, eles vão dizer não, o Messias ainda está por vir. Então, apesar de tudo, toda a história apontando para Jesus como Messias, Israel ainda o resiste como seu rei. Mas durante essa grande tribulação, finalmente Israel vai entender: Jesus é a nossa única salvação. E isso está em Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. O que nós temos aqui é Zacarias profetizando, não um judeu se convertendo a Jesus e reconhecendo: Ele é aquele que nós traspassamos e que é o nosso Messias. Nós temos a nação se convertendo. Paulo fala em Romanos que chegará um dia quando toda a nação se converterá ao Senhor. Tem uma geração de judeus que vai se converter a Jesus, como foi no dia de Pentecostes. Eu acho isso maravilhoso. Deus vai usar a tribulação para ganhar de volta os corações do povo judeu. 3. Ele vai usar a tribulação para vingar a morte dos judeus e dos cristãos. Não só os judeus e cristãos que serão mortos durante a tribulação, mas durante toda a história da humanidade. Os judeus sempre foram perseguidos. Não foi só na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, na Rússia, durante as cruzadas, na Europa, nos Estados Unidos, em todo lugar o povo judeu sempre tem sido perseguido. Em todo lugar a igreja sempre tem sido perseguida também. Não é só durante o período do Império Romano, quando foram tochas vivas para iluminarem as estradas que levavam a Roma, ou servidos em espetáculos como alimento de feras, ou lutando contra gladiadores. Hoje nós temos mais de 50 países onde ser cristão é perigoso, porque é crime evangelizar, é crime se converter ao cristianismo. Então Deus vai usar a tribulação para se vingar de todas essas atrocidades contra o povo judeu e contra os cristãos. Apocalipse 19, 1-2. Depois destas coisas ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. 4. Ele usará a tribulação para redimir a terra. Lembra que Ele é o Criador dos céus e da terra. E Ele diz que a terra e tudo que nela há pertence a Ele. E o que o homem está fazendo sobre a terra, o homem que Deus deu a mordomia da terra, não a propriedade da terra. A terra é dele. O homem pega e entrega as chaves para o diabo no jardim. Jesus toma as chaves de volta. Então diz: a mim me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Agora a terra de novo está nas mãos dos homens por meio de Jesus Cristo, o homem. No entanto, os homens que não servem a Cristo continuam corrompendo a terra. Então a Bíblia diz que Deus irá vingar a terra. Apocalipse 11, 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira,
e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruires os que destroem a terra. Então Deus vai se vingar por toda a poluição e por toda a destruição que o homem está causando à terra. 5. Ele vai castigar a iniquidade dos moradores da terra. Isaías 26, 21. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebedou, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Então, olha que coisa tremenda. Deus vai usar a tribulação, e Ele vai usar para julgar, para castigar tudo que o homem tem feito em termos de pecado. O sangue que o homem derramou de outros homens. Todos os pecados que nós podemos imaginar, ou como diz na Igreja Católica, os 7 pecados capitais, né? Todos ainda serão julgados em vida, quando o Senhor vier com os seus juízos sobre a humanidade. Por fim, número 6, ele irá destruir o império do anticristo e aprisionar Satanás. Ele vai usar a tribulação para poder se vingar de Satanás. Ele vai dar esse curto espaço de tempo para Satanás fazer tudo que ele imaginar e que ele quiser. E depois, Deus vai julgar. Apocalipse capítulo 19, versículo 19 em diante. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para a peleja contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que com seus sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Esta é a reação de Deus. Ele aproveita esse momento, este curto período de 7 anos. Ele aproveita para purificar a igreja, converter Israel, vingar a morte dos seus fiéis, redimir a terra, castigar a iniquidade dos moradores da terra e destruir o império do anticristo e aprisionar a Satanás. Então o Senhor está sempre no controle, né? Nós não precisamos temer, Ele sempre está no controle. Então vamos rapidamente, tem uns 5 minutos, falar sobre as 2 grandes colheitas. Lembra que eu falei da plenitude de todas as coisas, né? Do amadurecimento de todas as coisas. Nós sabemos que a plantação, ela tem um momento certo. Tu não pode recolher frutas antes que elas estão maduras. Tu não pode recolher colheitas antes que elas estão maduras. Então nós, como seres humanos, nós como criaturas, o mundo visível, ele está amadurecendo, entendeu? Ele está caminhando para um momento de colheita. E a Bíblia fala dessas 2 grandes colheitas. Está em Apocalipse 14, versículos 14 em diante. A primeira colheita é uma colheita de trigo. Está falando da colheita dos justos, dos redimidos. E diz assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu.
E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Aqui, meus irmãos, está falando do arrebatamento da igreja. É a colheita da igreja. É uma igreja amadurecida, uma igreja que cresceu, uma igreja que agora é perfeita, porque para o grego a palavra perfeito significa maduro, pronto. Então nós temos aqui, todo mundo sabe quem é este ceifeiro aqui, né? É o próprio Jesus Cristo, ceifando, recolhendo, separando o joio do trigo, porque tu só consegue identificar o que é joio e o que é trigo quando ambos estão maduros. Até amadurecerem, os dois são muito parecidos, não tem como distinguir um do outro. Agora, quando maduros, o trigo, ele, pelo peso dos grãos, ele se dobra. Agora, o outro, o falso, ele permanece ereto de pé. E daí que tu consegue então distinguir entre o humilde e o arrogante, o que realmente está aos pés de Jesus e aquele que finge estar. Então ele, nesse momento, entendeu? Vai haver uma linha divisória entre aqueles que realmente são discípulos de Jesus e aqueles que fingem ser. E este é o momento da colheita. E a Bíblia diz que Jesus então vai mandar os seus anjos, né, para separar o joio do trigo. Agora nós não podemos fazer isso, porque nós não temos esse discernimento. Mas aí tem uma outra colheita, que não é de trigo, é uma colheita da vindima. Versículo 17: então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajuda os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão, ali a palavra de novo, amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e a vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então aqui nós temos uma outra colheita, que é a colheita dos ímpios, dos incrédulos, dos que rejeitaram a Cristo, chegaram ao amadurecimento da sua maldade, da sua impiedade, da sua iniquidade. E é neste momento, então, que Deus também usa a foice e são ceifados na volta de Jesus. Então nós temos duas colheitas, quando nós somos arrebatados para nos encontrarmos com Cristo nos ares, e depois quando Jesus vem para julgar a terra, como justo juiz, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas entendam bem, é quando o tempo está amadurecido. Tem um tempo para isso. Dentro deste período de 7 anos, e um pouco antes dessas duas grandes colheitas, nós teremos a maior crise mundial da história e o maior avivamento da história. A crise mundial está no capítulo 6, quando a gente lê sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Onde a gente vê que de saída 2 bilhões de homens são mortos. Esta é a maior crise mundial da história. Mas o maior avivamento da história está no capítulo seguinte, porque se nós formos para o capítulo 7, no versículo 9, lembrando que Apocalipse é um livro que está em ordem cronológica, nós podemos lê-lo como se lê uma história, né? Ele segue uma linha cronológica, ele tem alguns intervalos quando o Espírito Santo coloca alguma observação, mas no seu todo, tirando esses intervalos, nós temos uma linha que nós podemos seguir. Então a gente vê que primeiro vem a crise no capítulo 6,
E depois vem um avivamento no capítulo 7, no versículo 9. Depois destas coisas, interessante, a gente começa, né? Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém pode enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que situação linda está acontecendo. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Grande multidão que ninguém podia enumerar. 4 bilhões de seres humanos mortos em 3 anos e meio. Aqui tem um número que não se pode enumerar de redimidos, que são salvos neste mesmo período. Apocalipse 22:11 diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E esta é a palavra do Senhor, né? E com isso nós vamos encerrar esta parte da manhã, onde ele diz que o justo amadureça na sua justiça e que o ímpio amadureça na sua impiedade, pois ambos participarão de uma colheita no final. Amém? Amém.